começar uma série de mensagens no livro de Ruth. É logo. Vamos então ler. À medida que você encontrar, coloque-se em pé, por favor. Depois. Ruth, livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse-lhe, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua nora, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? Eu queria, por favor, que eles ligassem no ventilador, porque ele atrapalha a gravação que estamos fazendo. E eu quero lembrar que essas mensagens estão disponíveis na internet, no YouTube. Desligue todos os ventiladores. Muito bem. Vamos orar? Amado e querido Senhor, nosso amado Deus, nós te agradecemos porque chegamos até aqui, chegamos à tua mensagem. E pedimos ao Senhor que ela fale ao coração, quebrante os corações, que ela possa transformar corações aqui nesta noite. A tua palavra é poderosa. Eu sei que o poder não está em mim e nem em homem algum. O poder está na tua palavra e no teu Espírito. Então, ó Deus, abençoa. Que o Senhor repreenda os corações incrédulos, os corações ímpios, os corações endurecidos, que certamente existem aqui nesse lugar. Tenha misericórdia deles. E que o Senhor seja com os corações que estão abertos, que estão prontos para receber a tua mensagem. Que o Senhor possa capacitá-los a obedecer e a colocar esta mensagem em prática, para o louvor da tua glória.
oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Essa história que nós acabamos de ler aqui no livro de Ruth, ela transcorre ainda na época dos juízes. Nós terminamos o livro de Juízes, mas a história ainda está dentro daquele contexto da época dos juízes. E aqui, esse livro começa falando de uma família que, por causa de uma grande fome, essas espécies de estiagem que acontece aqui no sertão do Ceará, por exemplo. Então, por causa de uma grande estiagem, de uma grande fome ali na região de Israel, uma família encabeçada por um homem chamado de Elimeleque, com a sua esposa Noemi, eles saem da terra de Judá, mais especificamente da cidade de Belém, e vão para uma terra chamada Moabe, uma terra estrangeira que ficava do outro lado do Mar Morto. O Mar Morto separava Israel da terra de Moabe. E aí foi para Moabe Elimeleque, Noemi, sua esposa, e os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. E chegando nessa terra de Moabe, uma terra de estrangeiros, eu quero lembrar que Moabe, a terra de Moabe, era a terra dos descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. E é bom lembrar que os moabitas e os israelitas nunca se davam bem. Eles sempre estavam em conflito. Então aquela família teve que ir para uma terra, para um país estranho e hostil a eles mesmos. Hostil ao povo Israel, ao povo judeu. Mas eles conseguiram permanecer lá durante 10 anos. E durante esse tempo, os 2 filhos de Elimeleque e Noemi, eles se casaram com 2 moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E durante esse período, Elimeleque ele morreu, falece. E infelizmente, depois que o marido de Noemi morrem também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ou seja, a Noemi ela ficou completamente desamparada. Ela perdeu o seu esposo, que lhe dava sustento, e as únicas heranças que ela tinha, que eram seus 2 filhos, também morreram, também faleceram. E aí ela ficou apenas com 2 noras. Ou seja, nós tínhamos aí 3 mulheres desamparadas. Nessa história, nós podemos ver aqui 3 mulheres viúvas. E vocês já devem saber que não era fácil estar nessa condição de viúva naquela época. Essas mulheres, elas não tinham quem pudesse sustentá-las. Elas não tinham marido. E infelizmente também, elas não tinham filhos. Elas ficaram sem filhos. E aí Noemi, ela ouve que Deus usa de misericórdia para com o seu povo, manda chuva para Israel, manda comida, manda pão, e ela começa a retornar da terra estrangeira, da terra de Moabe, de volta para Judá, de volta para Belém de Judá. E no meio do caminho, ela olha para as suas 2 noras e diz assim, ela diz mais ou menos assim, eu vou parafrasear para não ter que ler de novo. Ela diz assim, o que vocês estão fazendo comigo, me acompanhando? Eu não tenho mais filhos para dar de marido para vocês. Eu não posso mais ter filhos para que eles possam ser seus maridos. Ou seja, se vocês me acompanharem, vocês vão passar necessidades. Vocês não terão alguém para sustentar. E eu estou velho, eu não tenho mais esperança de me casar. Então voltem para a terra de vocês, voltem para a família de vocês, e que o Senhor possa abençoar vocês de tal forma que vocês se casem e adquiram segurança, sustento e proteção de novo. É o que ela diz para as suas noras. Ela abençoa as duas noras dela. Voltem, vá para a casa da mãe de vocês, vá para a terra de vocês e vá para o Deus de vocês. E a Bíblia diz que as 2 noras começam a chorar muito, começam a chorar por Noemi.
insistir, não, nós vamos, ela disse, não adianta, mesmo que eu tivesse um filho agora, vocês iam esperar ele completar, ficar grande para casar com eles, não tem como. Ou vocês vão voltar, ou vocês estarão completamente desamparados como eu. Vocês vão viver uma vida difícil, como eu vou viver uma vida muito difícil. Olha, que Deus abençoe vocês, vamos embora, vocês podem ir. E a Bíblia diz que elas chorando, uma delas, órfã, ela se despede de Noemi e volta para a sua família e volta para os seus deuses, volta para aquela mesma vida que ela tinha antes. Mas, ao contrário de Orfa, Ruth, ela não aceita se separar da sua nora. E aqui nós podemos ver algo extraordinário nessa narrativa. É que a Noemi diz assim, olha, a tua cunhada já foi embora, por que você não vai com ela? Volta com ela, vai para a terra, lá você vai se casar, você vai arrumar um marido, vai te sustentar, vai com ela. E aí nós temos aqui uma das promessas de fidelidade mais linda e extraordinária das Escrituras. E nós vamos ler de novo, permaneça com a Bíblia aberta, verso 16, vejam o que Ruth disse, vamos ler novamente o que Ruth disse para a sua sogra. Ela disse assim, olha, não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nós, olhando para essas palavras maravilhosas, olhando para essa firmeza de Ruth, nós procuramos entender o que levou Ruth a assumir esse compromisso com Noemi. Porque Ruth não tinha nenhuma esperança de vida. E ela poderia ter pensado, olha, como é que eu vou acompanhar uma mulher que saiu da sua terra porque não tinha o que comer? Que Deus é esse que não supre as necessidades do seu povo? Ela poderia ter pensado assim, como é que eu vou acompanhar uma mulher que perde o seu marido e é tão desgraçada que logo em seguida perde os seus 2 filhos, que eram a única esperança de sustento para ela, de dar uma descendência, um neto, alguma coisa que pudesse sustentar a sua velhice. Então Ruth, ela tinha muitos motivos para olhar para Noemi e dizer, como é que eu vou seguir uma mulher dessa? Uma mulher que completamente desamparada por Deus, pelo seu Deus, e desamparada agora pelo seu marido e pelos seus filhos. Queridos e queridas, o que eu pude ver nessa mensagem, o que Deus colocou no meu coração quando eu li esse texto, foi justamente o tema que eu trouxe aqui, conquistando as pessoas para Deus. Olha, a atitude de Noemi com relação às suas noras foi uma atitude assim, de uma forma que cativou as duas. A Noemi, ela foi tão amiga das suas noras, ela se deu tanto a elas, que elas viram aquela mulher, mesmo com tanta tragédia, mesmo com tanta dificuldade, elas viram naquela mulher algo de especial, algo de diferente. Tanto é que quando Noemi vai caminhando com elas, a própria Noemi poderia ter pensado, olha, com essas 2 mulheres aqui, eu vou ter empregada em casa, eu vou poder usá-las para sair por aí pedindo dinheiro, eu vou poder usá-las para se prostituir, por exemplo, e ganhar dinheiro para mim. Mas Noemi não, ela disse, olha, vão. Ela estava preocupada com o bem-estar delas, era uma mulher preocupada com o bem-estar das pessoas, e sobretudo das 2 noras que ela tinha. Por isso que ela disse, vão, sejam felizes, e que Deus abençoe vocês, eu não tenho mais nada a perder. Essa atitude de Noemi cativou o coração de Ruth, mesmo numa situação completamente desamparada. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam nesta noite. Por favor, olha, assim como Noemi, devemos viver de tal forma que consigamos conquistar as pessoas para Deus. Como eu estou falando para vocês,
Noemi, ela se portou, ela se preocupou de tal forma com aquelas duas mulheres, ela deu um testemunho tão íntegro de gente, de pessoas, que nenhuma das duas queria deixá-la, ao ponto de Ruth dizer: olha, não adianta, não insista que eu deixe você, porque eu não vou deixá-la. Eu não encontrei lá na minha terra uma mulher como você. Eu não encontrei na minha família, na minha casa, uma mulher especial como você. Por isso, aonde você for, eu vou. Onde você repousar, eu também vou repousar. O seu povo agora é o meu povo, e o seu Deus é o seu Deus também será o meu Deus. E aí a pergunta que eu faço, sempre temos que fazer uma pergunta provocativa. O seu testemunho, a sua maneira de lidar com as pessoas é tão especial, é de uma forma tão especial, das pessoas olharem para você e dizer: olha, eu não quero mais sair de perto de você, não quero mais. Onde você for, eu vou. Onde você sentar para conversar, eu vou estar lá. Se você for mudar para um outro bairro, eu vou alugar uma casa naquele bairro para estar perto de você. A igreja que você for, eu agora vou junto. E o Deus que você adora, o Deus que você invoca, eu também vou invocar. Foi isso que aconteceu aqui. E olha que Noemi, repito, ela não estava na bênção, não. Ela estava sem marido, perdeu o marido, morreu os dois filhos. Coitada, ela só podia mendigar. Mas mesmo assim, ela não era uma pessoa amargurada. No meio das dificuldades, no meio da aflição, ela não estava blasfemando e batendo nos outros, ela não estava pisando nos outros, ela não estava o tempo todo xingando as pessoas do lado. Não, ela simplesmente abençoou as suas duas noras, e isso conquistou o coração delas. Então eu pergunto, a pergunta-chave desta noite é: a sua vida é uma vida que atrai as pessoas para Deus? O seu vizinho, quando olha para você, diz: olha, não tenho, olha, eu gosto de estar perto do meu pai, eu gosto da minha mãe, eu gosto dos meus irmãos, mas se tem uma pessoa aqui nessa rua que eu gosto de estar perto, é de você. Porque você é diferente. Porque quando eu olho para você, eu vejo algo diferente. Você não me xinga, você não me critica, você não zomba de mim, você não ri na minha cara. Toda vez que você abre a boca, você só abençoa a minha vida. Existe alguém que pode dizer isso de você? Ou de mim? Como nos comportamos diante das dificuldades? Quando estamos sob pressão, como é que a gente se comporta? A gente já começa a bater nos outros? A gente já começa a exigir os nossos direitos? Como nos comportamos? Noemi se comportou, embora ela disse: olha, parece que Deus está contra mim. É impressionante. Perdi o marido e já não bastava, ainda perdi os dois filhos. Mas mesmo assim, Ruth disse: é com você que eu vou ficar. Ela abriu mão de marido, ela abriu mão do pai, abriu mão da mãe, abriu mão do seu povo, abriu mão de tudo para ficar perto daquela mulher, para ficar perto da sua sogra e não se separar dela em hipótese alguma. Jesus disse assim: olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós devemos viver de tal forma, nós devemos andar de tal maneira e conviver com as pessoas de tal maneira que as pessoas olhem para a gente e glorifiquem a Deus e digam: poxa, que Deus é esse